Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu que estava querendo ministrar a palavra da manhã, a palavra da manhã vai ser publicada no Facebook posteriormente. Fala sobre não tirarmos os nossos olhos de Jesus. Mas enquanto o louvor, nós estamos adorando, Deus nos leva a ministrar Atos de número 27, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos na direção do Espírito Santo, onde o Espírito Santo fala para ministrarmos a toda a igreja em Atos, capítulo 20 e 27. Você abriu a sua Bíblia em Atos 27? Desde que você aceitou Jesus, desde que você convidou Jesus para morar no seu coração, você se tornou missionário. Então pega o seu nome e acrescenta aí, missionário. Você pode pôr o missionário antes do seu nome, missionário Paulo, ou você pode colocar o missionário depois do seu nome, Paulo Roberto da Cunha, missionário. Então você pode colocar antes, ou você pode colocar depois do seu nome. Na nossa jornada missionária, enfrentamos adversidades. Na nossa jornada missionária, enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas, enfrentamos lutas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, Paulo está sendo enviado como missionário a uma viagem. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns dos outros presos, a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. O missionário Paulo, ele era sempre acompanhado de um soldado. Ele estava preso porque estava proclamando o Evangelho. Todo missionário e missionária que proclama o Evangelho, que fala de Jesus, do amor de Jesus, da cura de Jesus, do poder de Jesus, algumas vezes ele não muito querido, não muito aceito, algumas vezes rejeitado, algumas vezes tendo oposição. Versículo de número 9. Depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa, já passando o tempo do dia de jejum, Paulo não estava aconselhado, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao Paulo dizia. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, vamos ter dias trabalhosos. O tempo de vida que Deus nos dá serão dias de dificuldade, tempos de danos e de perdas. É muito interessante isso, que esta viagem missionária do apóstolo pode e deve ser comparada com os nossos dias em que vivemos. Vivemos dias de uma viagem de dificuldade, de danos, de perdas. E Paulo continua dizendo: não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali para continuar a viagem, a chegar a Fenícia e passar o inverno, visto que o porto de Creta, a qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejaram, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. A viagem está sendo modificada, a viagem está seguindo a direção dos ventos. Quantas vezes planejamos algumas coisas e temos que mudar o nosso planejamento, temos que fazer diferente do que pensamos, temos que fazer diferente do que planejamos. Esta viagem de Paulo está acontecendo isso. Sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixados levar. Ou seja, agora a vida de Paulo
está ao sabor do vento. A vida de muitas pessoas, devido aos acontecimentos, está assim: eu não sei o que será o amanhã. Eu não sei o que será hoje, diante das situações que estamos enfrentando. Há uma incerteza. Versículo de número 18, olhe para a sua Bíblia. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. A situação está desesperadora. Você conhece alguém que está passando um momento desesperador? Uma pessoa que está vendo a sua vida sendo destruída, ou por uma enfermidade, ou por um problema de relacionamento, ou por um problema financeiro. São vidas que estão enfrentando verdadeiras tempestades. Nós estamos na época de muita chuva. Santa Catarina, muitas cidades estão alagadas. Moçambique tem lá cidades alagadas pela tempestade, trazendo destruição, trazendo perda. É o que está acontecendo nesta viagem missionária de Paulo. Versículo de número 20. E não aparecendo, havia já alguns dias sem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou ao final toda a esperança de salvamento. A vida de algumas pessoas está assim: elas não têm mais condição de solução do seu problema. Tudo que elas tentam fazer, nada dá certo. Tudo que elas pensam em fazer não resolve o seu problema. É assim que está a viagem de Paulo. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pôs-se de pé no meio deles e disse: um conselho apropriado no momento de caos, no momento de sofrimento, no momento de dor. Paulo se levanta em meio à tripulação do navio: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não ter partido de Creta para evitar esse dano e essa perda, porque Paulo aconselhou antes da viagem. Quantas vezes o pai aconselha? Quantas vezes a mãe aconselha? Quantas vezes o pastor aconselha, o seu irmão aconselha, o seu patrão aconselha, um amigo aconselha, e nós não vamos ouvir. E aí temos a consequência. Paulo está dizendo: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Paulo está dizendo: as perdas que vamos ter serão perdas materiais, não haverá perda humana. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, aleluia, aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Deus está dando ordem aos anjos dele. Amém. Para falar conosco. Amém. Para nos alertar. Para dizer: olha filho, olha filha, eu vou te dar vitória em meio a essa luta. Amém. A essa tempestade. Aleluia. Glória a Deus. Em meio ao seu sufoco, amém. Em meio à sua angústia, em meio à tristeza, aleluia. Em meio ao seu choro da madrugada. Eu sou Deus da provisão. Amém. E aí Paulo está dizendo assim: nesta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. Não se esqueça, o Deus que você serve, o Deus que é com você, o Deus que levou você a descer as águas, o Deus que levou você a ter um compromisso com Ele, que tem um compromisso com você. Deus está dizendo: meu filho, minha filha, essa tempestade vai passar. E quando essa tempestade passar, nós vamos festar, nós vamos se alegrar. Eu sou Deus que estou com você. Aleluia, glória a Deus. E o anjo aparece e diz, dizendo: não temas, é preciso que compareça a César. Eis que Deus, por sua graça, de todos quantos navegam comigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, irmãos, 14 dias, eu não sei quanto tempo
está passando por luta, por sofrimento. O ano que nós tivemos em Moçambique, o nosso último ano de Moçambique, quando o irmão Sidney veio para o Brasil, nós viemos para o Brasil, a irmã fez um exame, um preventivo, e o médico disse: olha, tem um sinal aqui no seu exame, e tudo indica que pode ser um câncer. Mas não aconselho fazer um outro exame agora, porque está muito pequeno, esse tumor, esse negócio aqui. Então, vocês vão a Moçambique no meio do ano, se vocês puderem refazer o exame, e aí nós vamos descobrir o que está acontecendo, se tem um câncer ali ou não, um câncer de útero. E foram 6 meses, irmãos, de oração, 6 meses de luta com aquela interrogação: que enfermidade será? Será que vai ser câncer, benigno, maligno? Será que vai ter que fazer uma cirurgia de tirar o útero ou não? Essa tempestade de Paulo com os seus tripulantes, e é uma grande tripulação aqui no navio, 200 e tantas pessoas. Paulo está dizendo: 14 dias, sendo-nos abatidos de um lado para o outro no mar Adriático. Por volta da meia-noite, pressentiram um marinheiro que se aproximava a alguma terra. Nós passamos alguns meses de angústia, alguns meses orando, alguns meses chorando, alguns meses pedindo para Deus que nós não fosse o câncer. E no meio do ano nós viemos ao Brasil, a irmã Silveira fez o exame, e até foi um médico especialista em câncer, né, quando o ginecologista encaminhou um oncologista para fazer o exame. Aí nós vimos que a coisa estava muito séria mesmo. E aí fez o exame e constatou que ela não estava com câncer. Mas foi tempo de naufrágio do nosso navio. Foi tempo de tempestade na nossa viagem de Samaria. Foi tempo de aflição. E algumas vezes o nosso navio naufraga. Navio naufragar, irmãos, é aquilo que você confia afundar. É porque a vida dos marinheiros estava na dependência desse barco. Em que dependência está a sua vida? A sua dependência está nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, ou na vida das pessoas, ou nas vidas, a sua vida está na dependência de quem e do que? E o barco naufragou. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, lançaram o prumo, acharam 15 braças. Está tendo terra. A gente já tinha lançado tudo do barco fora. E eles chegaram na ilha. Quando você pensa que os problemas acabaram, agora nós estamos na ilha. Agora nós estamos seguros. Olha para a sua Bíblia lá, no capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Pensa comigo, você está saindo de um problema, dizendo assim: Deus, obrigado pela vitória, mas vem mais problema por aí. É porque a palavra de Deus era real e verdadeira, irmãos. Ela está nos alertando. Algumas vezes nós não esperamos que isso aconteça, mas lá no capítulo 28, os bárbaros trataram com singular humanidade, porque acenderam uma fogueira, acolhendo-nos por toda a causa da chuva que caía e por causa do frio. Então eles desembarcam na ilha, no meio de chuva, no meio de frio, e aí vão acender fogueiras para aquecer o povo. Tendo Paulo, versículo de número 3, olha por favor na sua Bíblia. Tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira um feixe de gravetos, Paulo chegou, foi catar graveto para fazer fogo, para aquecer. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe a mão, uma cobra. Acabou de enfrentar um naufrágio, acabou de enfrentar uma tempestade, acabou de enfrentar ali uma situação de aflição. Uma cobra morde a mão de Paulo.
Quando os magos viram a víbora, a cobra, pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino. Por quê? Salvo do mar, justiça não o deixará viver. O julgamento daqueles homens. Quando aqueles homens veem a cobra grudada na mão de Paulo, eles dizem, aqueles homens fazem esse julgamento: ele não morreu afogado, ele não morreu no naufrágio, ele vai morrer agora pelas mordidas dessa cobra. Mas por favor, olhe a sua Bíblia e veja a reação de Paulo, porque nesta hora o Espírito Santo tem revelado ao pastor que tem víboras mordendo você, que tem uma cobra mordendo você. É interessante que algumas vezes cobra está ligada à traição, né? Pastor, tem alguém me traindo? Infelizmente a gente acontece pessoas traírem pessoas. É a víbora de morte, a víbora do desemprego morte, a víbora da enfermidade morte, a víbora da preocupação com seus filhos te morde, a víbora da aflição de alma, da angústia, a víbora do desânimo te morde, a víbora do medo te morde, a víbora da incerteza do que vai acontecer, a víbora da escassez, a víbora da falta, ela te morde. E algumas pessoas estão mordidas com a víbora. Olha o que o Paulo fala, versículo de número 5. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. O que eu tenho que fazer com as víboras que me mordem? O que você tem que fazer com as víboras que te mordem, irmão? Vai para o fogo santo do Senhor. Pede para Deus, coloque essa víbora diante do fogo santo do Senhor. Fala para o Senhor mandar fogo nesta víbora que está mordendo você. Diga para o Senhor que o Senhor não quer essa víbora mordendo você, que você está passando, pela situação que você está passando. Porém, ele sacudindo o réptil do fogo, não sofreu nenhum mal. Mas eles esperavam que viessem a inchar ou cair morto de repente. Essa expectativa é de algumas pessoas em relação a você. Em relação a mim, ele vai desanimar, ele vai desistir, ele vai pejorar Deus, ele vai murmurar, ele vai reclamar. É porque algumas vezes as víboras vêm mordendo a gente e dizendo assim: cadê o seu Deus que deixa acontecer isso com o seu filho, com a sua filha? Cadê o seu Deus que deixa acontecer isso com o seu marido, com a sua esposa? Cadê o seu Deus que não protegeu você? Cadê o seu Deus? Porque víbora morde assim, irmãos. É a hora de colocá-las no fogo santo do Senhor. É a hora de você sacudir a víbora que está te mordendo, irmãos. Algumas vezes a víbora que te morde é algo do teu passado que você fez, que Jesus já te perdoou, que você precisa receber o perdão. Coloca a víbora do passado. A víbora que te morde é o sentimento de rejeição. A víbora que te morde é o sentimento de complexo de inferioridade. A víbora que te morde é o medo da morte. A víbora que te morde pode ser aquele receio de não ser aceito pela sua família, pelos seus amigos. A víbora que te morde pode ser a incerteza do dia de amanhã que te consome. O que será amanhã? Não sei o que vai ser amanhã. A víbora que te morde pode ser um problema de longa data que não se resolve, que você tem orado, jejuado e não tem tido solução. E aí a solução das víboras que nos mordem é colocá-las no fogo. É colocá-las no fogo, irmãos. Em Hebreus 12, 29 diz assim, que Deus é fogo consumidor. Pega a sua víbora que está te mordendo e vai para o Senhor, no fogo do Senhor, e fala assim: Senhor, derrama fogo nos céus e queima essa víbora que está na minha vida, no meu coração. Mas eles esperavam que caísse morto, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando
parecer dizendo: ser Ele Deus? Ser Ele Deus? Olha, mudar agora. Agora, Paulo já não é a pessoa que ele julgava ser um homem, né, que seria morto no naufrágio, que seria morto pela cobra. Agora é Deus. É Deus te abençoa mesmo. E aí eu quero lembrar quantas vezes as Bíblias morderam você e você está aqui hoje. Quantos livramentos Deus te deu de tantos acidentes. Quantos livramentos que você nem percebeu que foi Deus que te deu. Querido, houve conspiração para a sua morte. Muitas pessoas não sabem que mesmo no útero materno, ou logo que nasce, ou ainda quando criança, houve conspiração para você não chegar até aqui. Muitas vezes nós não temos a dimensão de quantas vezes Deus nos livrou da morte. Mas pode ter certeza que em muitos momentos Deus livrou você. Em muitos momentos Deus tirou as víboras que morderam você e não tiveram efeito. Não tiveram efeito. Mas eles esperavam que ele viesse inchar, eles achavam que era um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha chamado Públio, a qual o recebeu e hospedou muito bem. Por 3 dias eles ficaram ali. Aconteceu-se achar enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo chega e encontra esta situação. Tem um homem com disenteria, tem um homem com muita febre. E aí você poderia nos dias de hoje dizer: o que seria esta febre, essa disenteria, diagnosticar uma virose? Você poderia diagnosticar dizendo que é dengue. Se você tiver, você sabia que seria diagnosticar malária. E aí Paulo foi visitá-lo, orando. Preste bastante atenção. Missionária, diante das víboras, diante das enfermidades, diante de pessoas possessas de demônio, missionários e missionários diante de problemas de relacionamento, brigas de pai com filho, de esposo com esposa, missionário e missionária diante de uma adversidade, diante de um sofrimento, diante de uma perda, de luto, de dor. Missionário e missionária diante de um momento como este, faz o que Paulo fez, orando, impondo-lhe as mãos, o curou. Aleluia. Deus está esperando isso de mim, Deus está esperando isso de você. Já que nós estamos em tempo da impossibilidade de impor as mãos sobre as pessoas, mas que tal você ligar para alguém que se encontra enfermo e dizer por telefone: escuta, pede para a sua esposa, pede para o seu esposo colocar a mão sobre você. Você pode colocar a mão sobre o seu ente querido aí, e nós vamos orar agora em nome de Jesus, e o milagre vai acontecer, e a manifestação do poder vai acontecer, porque nós vamos orar e pedir para Jesus estar tocando agora, tirando esta enfermidade, tirando este problema, abrindo a porta de emprego, abrindo a porta de libertação, de restauração. Nós vamos orar agora, porque Deus está chamando os seus missionários e missionárias para fazer isso, na impossibilidade. E isso é uma possibilidade mesmo, porque o pastor de vocês gostaria de ir visitar e pôr as mãos, ungir. Hoje, essa semana eu liguei com uma pessoa e falei assim: escuta, você tem óleo de unção aí na sua casa? Pega o óleo de unção, vamos ungir, e nós vamos orar, e o milagre vai acontecer. Você crê que você é um homem, uma mulher de oração para orar e ungir? Uma vez, 2, 3, quantas vezes Deus mandar você orar, você ungir, para que aquela enfermidade seja curada? Porque você e eu somos missionários de Deus, chamados por Deus para enfrentar naufrágio, para enfrentar víboras, para enfrentar situações que através da nossa oração, da nossa comunhão com Deus, vem a solução. A pessoa liga para você e diz assim: eu estou numa situação na justiça. É a hora de você orar para que Deus desembarace aquela causa na justiça.
Ontem de manhã recebemos uma notícia maravilhosa. Há muitos anos Deus tem colocado no meu coração, no coração da irmã Cileide, de estarmos intercedendo por casais que a medicina diz que eles não podem ter filhos. E todo dia nós apresentamos esses casais e dizendo assim: Deus, o Senhor é o Deus que agradará. E ontem de manhã um dos casais mandou um sapatinho, dizendo: pastor, Deus respondeu a oração. Esse ano é o terceiro casal, irmãos, é o terceiro casal que eles mandam dizendo assim: pastor, Deus está dando um filhinho para nós. Até perguntei o nome, eu sou bem apressado, eu perguntei o nome. Ele diz: não, pastor, ainda não dá na época do ultrassom, mas assim que soubermos, já vamos dizer o nome do nosso bebê. Você e eu somos chamados para sermos missionários que oram pelas pessoas e vê o milagre do Senhor acontecer. Ele escreveu assim: pastor, nós já tínhamos desanimado. É porque nós tentamos os meios de inseminação artificial e não deu certo, nós tínhamos desanimado. E eu não falei para ele, queridos, mas falo para a igreja: nós, em um momento, eu e a minha esposa desanimamos de orar, porque missionário e missionária do Senhor continua orando até que o milagre aconteça. Está orando pela conversão da sua esposa, está orando pela conversão do seu marido, está orando pela conversão do seu filho, está orando pela libertação das drogas na vida de alguém, está orando pelo milagre de enfermidade, você está orando por cura. Não desista, porque você vai ver a manifestação do poder de Deus. Amém. Mesmo que Paulo não queria que a viagem continuasse, Deus tinha um plano para que a viagem acontecesse, para que essa ilha fosse visitada por um missionário. Você já percebeu isso? Que algumas vezes você sai da sua casa não para ir na casa de alguém, mas acaba chegando na casa de alguém, ou acaba encontrando alguém na rua. Acontece muito isso com o pastor. Eu saio de casa para permanecer, estou indo no banco, mas no meio do caminho acontece, irmãos. E aí acontece de orar, e acontece de conversar, acontece de aconselhar. É assim a vida do homem e da mulher de Deus. Você é um missionário. Você é uma missionária. Você foi chamado para manifestar poder e graça de Deus na sua casa. Se o marido está nervoso, não é só mandar ele pescar. Vai orar com ele. Ah, pastor, quando meu marido está nervoso, eu mando ele pescar. Mas a palavra de Deus está dizendo que é para você orar com ele e por ele. Vai, põe as mãos sobre o coração dele. Se ele está nervoso, preocupado com alguma coisa, angustiado com alguma coisa, você é a autoridade, você é sacerdote, sacerdotisa. Você é a pessoa que Deus quer usar. Sabe quando o seu marido fala que está com dor de cabeça, a sua esposa fala, o seu filho fala. Além de você falar que tem o anador, o analgésico lá, o AS, sei lá o que você vai aconselhar para tomar, para tirar cada dor de cabeça, Deus está dizendo assim: filho, é a hora de você pôr as mãos. Não desfazer da dor da pessoa, não desfazer da dificuldade que ela está passando, não desfazer, não considerar que a solução só virá por meio de medicação, queridos. A solução vai vir através da oração. O Brasil está em primeiro lugar de recuperados da Covid. Sabe o que é isso? No mundo todo, a população que mais se recuperou sem vacina, sem tratamento ainda comprovado, porque o organismo se recuperou, o organismo gerou anticorpos. Eu tenho isso na minha família. Falava isso por telefone com o irmão Chico, com a irmã Márcia, que deu positivo. Eu disse: irmãos, eu tenho caso na minha família, eu estou profetizando na vida de vocês, o organismo de vocês, pelo poder de Deus, vai gerar anticorpos e vocês vão estar louvando, adorando o Senhor na casa do Senhor. Você, como missionário e missionária do Senhor, poderia estar ligando para alguém que você conhece. Existem aqui em Itamaracá cento e tantos casos. Deus chamou você para ser um missionário, uma missionária. Você conhece alguém que está com depressão e depressão? Você conhece alguém que está fazendo tratamento de câncer?
Nós estivemos recentemente fazendo os exames com a irmã Cirlei em Londrina e pessoas foram conosco no carro da saúde que vão fazer tratamento de câncer. Você conhece alguém que você poderia estar ligando para esta pessoa, orando com esta pessoa, dizendo para ela palavras de consolo, de fortalecimento? Deus está esperando isso de você, está esperando isso de mim. E o apóstolo Paulo depois curou. À vista destes acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. É poder de Deus, irmãos. Ele está aí. Não é só para o apóstolo Paulo, é para você. Poder de Deus, graça de Deus. Quando você ora em nome de Jesus, o milagre acontece. O que está embaraçado desembaraça. O que tem que ser resolvido vai ser resolvido. A solução do problema virá quando você ora, quando você fala com Deus e diz para Deus: Deus, precisamos de uma solução. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo de prosseguir a viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. A lei da recompensa. É a lei da recompensa, a lei da semeadura. É isso, amados. Deus tem a lei da recompensa, a lei da semeadura. Aquilo que você busca fazer em função de ajudar as pessoas desinteressadamente. Amados, isso é de Deus, porque vai acontecer com você. Quando nós estávamos em Moçambique, passando por umas situações de dificuldade, um pastor que nem é da igreja metodista, ele fez contato comigo e disse assim: o que você está precisando? Eu sabia que era Deus, porque só Deus sabia aquilo que nós oramos para Ele, e Ele levanta uma pessoa que nem é da nossa denominação, porque Deus é assim, queridos. Ele vai te recompensar. Tudo que você faz, todo o trabalho de ministério que você está envolvido, ministério de diaconia servindo, ministério de louvor adorando, ministério de intercessão orando pelas pessoas, ministério de administração, o ministério de serviço, tudo que nós fazemos para o nosso Deus vem recompensa. E é isso que acontece com o apóstolo Paulo. Naufrágios são projetos de Deus. Tempestades são projetos de Deus. Aflições, provações são projetos de Deus. E aí você vai dizer assim: que Deus é esse que está permitindo acontecer isso comigo? Eu respondo: é o Deus que quer tratar o meu temperamento. É o Deus que quer tratar o meu caráter, é o Deus que quer revelar as minhas motivações, é o Deus que quer saber se a minha fé é genuína, é pura, se a minha fé não está condicionada nas bênçãos que Ele me dá, se a minha fé independe disso. Uma irmãzinha, numa das igrejas que eu pastoreei, ela disse assim: você já perguntou para Deus por que Ele não cura o Senhor da sua surdez? Eu disse: não, porque a graça dele me basta. E se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. A minha fé depende do milagre. Ele será o meu Deus, fazendo ou não fazendo. Ele sabe que eu preciso ouvir. Ele sabe disso, que eu preciso, mas Ele vai ser sempre o meu Deus, fazendo ou não fazendo. A graça do Senhor é suficiente na minha vida. A graça do Senhor é suficiente na sua vida. Ele pode chamar você nesta noite de seu missionário, de sua missionária. Você está disposto a servir o Senhor? Você está disposto a orar pelas pessoas e ver o milagre de Jesus acontecer? Você está disposto a enfrentar os naufrágios de cabeça erguida? Está disposto a pegar as víboras que estão te mordendo e pôr no fogo santo do Senhor?
Tem livro que tem nome. Tem livro que tem nome. Você sabe. Põe no fogo santo do Senhor. Abra o fogo do Senhor sobre esta cova. Fala, Senhor, derrama fogo sobre esta Bíblia que tem me mordido, Senhor. Que tem tirado a minha paz, a minha alegria, a minha disposição. Tem uma forma muito sutil da Bíblia de morder e morder. Posso fazer uma crítica construtiva? Vocês já escutaram isso, gente? É a Bíblia, muito sutilmente, toda delicadinha, sabe? Querendo realmente morder. Pastor, toda crítica é Bíblia? Não, tem crítica que realmente faz sentido, né? Mas tem crítica que é Bíblia. Põe no fogo, Santo Senhor. Convido você a se colocar de pé. Você que está passando por tempestade, feche os teus olhos, baixa a sua cabeça. Você que está passando por naufrágio, passando por tempo de angústia, de aflição, quero convidar você a colocar isso diante do Senhor agora. Apresenta para o Senhor a sua aflição, a sua angústia. Apresenta para o Senhor. Você que está sendo mordido, uma mordida de vidro terrível é violência sexual. É uma mordida terrível de vidro. Pessoas que são violentadas e machucadas. Uma mordida terrível de vidro é a rejeição. Oh, Jesus amado. Que mordida terrível de vidro é a traição. Irmãos, é terrível essa mordida de vidro chamada traição. Inveja, ciúme. Pede o fogo do Senhor sobre esta situação. Se coloca diante de Deus como missionário e missionária que ora e põe as mãos e o milagre acontece na sua casa, na sua família. Repreenda a enfermidade, repreenda essa contenda, essas brigas, essas discussões, repreenda alguma maldição que foi lançada sobre a sua família, sobre a sua vida. Repreenda em nome de Jesus. Ore repreendendo e declarando o milagre em nome de Jesus. Você é missionário e missionário. Deus coloca nas tuas mãos poder e graça para que isso aconteça. Você é representante do Rei. Tem autoridade em nome de Jesus para fazer. Pai Santo, Pai querido, eu coloco na ponta das tuas mãos os teus filhos e filhas que estão em naufrágio, que estão passando por tempestades. Eu coloco nas tuas mãos os teus filhos que estão passando por momentos de luta, de provação, de angústia, de tristeza. Eu coloco nas tuas mãos os teus filhos que estão passando por tempos de desânimo, por tempos, Senhor, de confusão mental, de tempo de confusão familiar. Eu coloco os teus filhos que estão passando por tempestades nos relacionamentos conjugais, familiares. Pai, eu te peço a ação poderosa do Senhor, assim como o Senhor enviou um anjo para falar com o apóstolo Paulo, envia um anjo para falar com o teu filho e tua filha e aconselhar, orientá-lo. Envia anjos de forma corpórea, Senhor, para aconselhar esse teu filho, essa tua filha, este casal, e que haja, Senhor, a restauração, e que haja a cura, e que haja, Senhor, a manifestação dos teus milagres. Diante de irmãos e irmãs mordidos e mordidas por cobras, por víboras, ó Pai. Ó Deus, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, que não teve nenhum efeito. Deus, eu te peço agora, passa no seu bálsamo. Senhor, as pessoas perceberam que não houve inchaço, não houve sangramento, não houve nenhum dano na vida do teu filho. Pai, que essas investidas dessas cobras peçonhentas, pessoas que querem, Senhor, machucar, ofender, magoar, entristecer, Pai, que essas investidas não venham ter efeito no coração deste homem, desta mulher. Que as investidas deste pai em relação aos seus filhos, que as investidas deste marido em relação às suas esposas, que as investidas das esposas em relação a esses maridos, que as investidas desses filhos em relação aos pais não venham a ter efeito, Senhor, de veneno, de morte, de destruição de relacionamento, assim como o Senhor foi com a vida do apóstolo Paulo, seja com a vida do teu filho, da tua filha. Reveste o teu filho, a tua filha com o poder
graça, derrama unção, derrama fogo abrasador, Pai, queimando agora, desfazendo agora todo efeito de vida, todo efeito, Senhor, de mordida na alma, no coração, na mente, no físico, no espiritual, no emocional do teu filho e da tua filha. E assim como o Senhor usou o apóstolo Paulo, orando e pondo as mãos para curar, usa as mãos, usa os lábios, usa o coração, que saia dos lábios dos teus filhos e filhas palavras doces, palavras afáveis, palavras amorosas, palavras de cura, palavras de vitória, palavras que contrapõem os diagnósticos humanos de derrota, de resultados frustrantes, de resultados ruins. Pai, que a nossa palavra seja uma palavra contrária. Se há uma palavra de destruição, morte e enfermidade, a nossa palavra seja de construção, de vitória e de cura, em nome de Cristo Jesus. Visita os teus filhos. Paulo possuiu uma fé inabalável no Senhor, por isso orava, por isso impõe as mãos e as pessoas eram curadas. Visita os teus filhos e filhas nesta noite com esta fé, para que os teus filhos possam orar, impor as mãos e ver um milagre acontecendo. Oramos, Deus, em nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, vamos pedir para Deus derramar uma unção sobre as suas mãos. Você que precisar óleo de unção para ungir as pessoas e orar com as pessoas, pode pegar com o pastor. Essa semana entreguei para uma pessoa. Quanto custa, pastor? De graça receber, de graça você dá. Então você pode pegar. Agora Jesus cura com óleo e cura sem óleo. Jesus cura. Não precisa menosprezar nisso. Mas se você quiser ter óleo de unção para ungir, consagrar, abençoar, eu quero passar para você. Estenda as suas mãos. Pai Santo, Pai querido, unge as mãos dos teus filhos e filhas com unção de poder e força. Receba esta unção sobre as tuas mãos, para que vidas que forem tocadas pelas tuas mãos recebam cura, receba ajuda, socorro, auxílio, para que pessoas que forem tocadas pelas tuas mãos sejam cheias do Espírito Santo, que ao toque das tuas mãos pessoas sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Receba esta unção de fogo abrasador sobre as tuas mãos, para que pessoas recebam consolo, ajuda, auxílio, amparo através das tuas mãos. Receba esta unção em nome de Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão maravilhosa do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje, para todo sempre. Amém.